É sempre bem-vindo relembrar aí sobre o caso dos 6 gigas de arquivo que estava na mão do Verdevaldo, que parou de aparecer, que parou de se falar, tudo parou, né? Agora é só X, é só Starlink, é só eleição, Marçal versus o Nunes e Boulos e tudo mais. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu acho que é importante a gente dar destaque a essas matérias que saem, né, na grande imprensa brasileira, que é aquele cara que chega aqui, né, tá nos assistindo. Até vocês mesmos, você pode entrar na discussão. Aí você diz, isso aí você tirou de onde isso? Esses papos aí de maluco de bolsonarista. Você fala, não, cara, tá aqui, ó, saiu no Estadão. Saiu no Estadão, né? Aí você bate uns print, bate uma foto, você me tira, você mostra só a imagem, pra ficar mais fácil de ver. Vai, cara, não gosta de mim, não gosta de alguém de bigode. A destruição da ordem jurídica, que no Brasil hoje é visível a olho nu, está sendo causada pelo excessivo protagonismo de um ministro. Ele. Ele é diferente demais, né? Reitero mais uma vez meu respeito à Corte Suprema, ela é essencial para a preservação da Constituição e das leis, críticas ao ativismo judicial, à politização e aos excessos monocráticos de alguns ministros são construtivas. O ministro, autor de uma obra importante sobre direito constitucional, vive uma surpreendente esquizofrenia intelectual. A separação entre o que ele escreveu e o que ele tem praticado na sua atuação concreta tá em direções opostas. Como salientou o jornalista William Vac, em recente comentário certeiro, aspas, dá a impressão de que o país inteiro tem apenas um juiz com sua própria interpretação das normas jurídicas. As manifestações dia 7 de setembro em São Paulo e outras cidades brasileiras mostraram uma forte satisfação da sociedade com os excessos do judiciário e o reiterado sequestro da liberdade de expressão. Parcela considerável dos que participaram dos eventos não é de radicais ou de extremistas, são cidadãos de bem que têm saudade de um Brasil aberto, livre, sem repressões infundadas e à margem da lei. Eu não lembro quando tinha esse Brasil, né? Deve ser muitos anos atrás. Tomara que um dia esse Brasil volte. Querem respeito à Constituição, à liberdade de expressão e às normas legais. Eles não aceitam que um único homem se arvore em juiz inapelável de um país inteiro. O Supremo, dominado por um corporativismo doentio, está aparentemente surdo aos clamores da cidadania. Ao se tornar cada vez mais uma instância política no contexto da confusão institucional brasileira, o Supremo vai percorrendo um perigoso itinerário de segurança jurídica, perda de credibilidade, corrosão da própria autoridade e, consequentemente, comprometimento da legitimidade do próprio Supremo. A situação é muito grave. A possibilidade de algum tipo de ruptura não é uma hipótese alarmista, é um cenário que está diante dos nossos olhos. O problema não é de agora, vem de longe. Como já escrevi nesse espaço, reiterei outras vezes, podemos identificar o momento do pontapé inicial que deu origem à crise que corrói a credibilidade suprema. E aí, eu não sei se eu vou concordar, e também não sei se vocês vão concordar. Depois o Carlos Alberto de Franca ele até coloca um marco que acho que muitas pessoas apontam. Mas ele fala assim que o marco da perda da credibilidade meio que vem em agosto de 2020, numa palestra promovida pelo Observatório da Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB, onde o ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, definiu os membros da corte como editores de um país inteiro. Nós, enquanto corte, somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. E aí o Di Franco, né, que escreve no Estadão, ele diz, palavra dele, declaração explícita de autoritarismo, germe de um autêntico AI-5 do judiciário. De lá para cá, em velocidade acelerada, a situação só piorou. O poder subiu a cabeça de alguns, é o que se viu com a instauração do assim denominado inquérito das fake news. Esse inquérito foi instaurado em 2019 pelo então presidente da corte, Dias Toffoli. Depois da instauração, sem que se fizesse nenhum sorteio do ministro responsável pela condução, ele foi atribuído ao ministro. Então, quando ele coloca assim, não, foi essa fala do Dias Toffoli que começou a corroer a credibilidade. Tentando, assim, abstrair o que ele está falando, porque antes disso tinha algumas ações que davam ainda margem para dúvida, pô, será que tá certo, será que dá errado? Mas quando ele fala isso, somos editores de um país inteiro, aí ficou meio claro que passou demais do ponto. Não entendi esse raciocínio dele, que depois ele volta aí para 2019. Sei que muita coisa aconteceu.
Muita coisa, mas muita coisa aconteceu mesmo. O que motivou a instauração desse inquérito, é bom lembrar, foi a publicação de uma matéria da revista Cruzoé que trazia uma referência ao ministro Dias Toffoli durante a apuração feita na Operação Lava Jato. Esse inquérito, que ainda tramita até hoje, permite a tomada de uma série de medidas flagrantemente ilegais e inconstitucionais contra pessoas que nem mesmo deveriam ser julgadas no Supremo, o que, por si só, torna abusiva as medidas determinadas por seus ministros. Em crescente contorcionismo da interpretação elástica do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, tudo foi trazido para o arbitrário inquérito. Blogueiros, jornalistas, veículos, partidos políticos, empresários, etc. A liberdade de expressão, garantia maior da Constituição, foi para o ralo do autoritarismo judicial. Diálogos entre o ministro e seus assessores, os quais a Folha teve acesso, o Verdivaldo, que desapareceu, tinha 6 gigabytes. Sumiu. Ninguém mais sabe onde está o Verdivaldo. Mostram um comportamento pouco republicano. As conversas sobre o Twitter e Elon Musk impressionam pelo tom e pelo estilo. Revelam uma estratégia mais política do que judicial. Depois de reuniões e de ser informado sobre a discordância da empresa em relação às suas solicitações, aí ele coloca aquela parte, Vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. E o assessor garantiu. Vamos caprichar. É isso, amigo leitor. O Brasil está nas mãos de um só homem. A Constituição foi substituída pelo eterno inquérito das fake news. O judiciário não pode arrogar-se a função de tutelar o cidadão dizendo quais críticas a pessoa ou instituições são legítimas ou não. O Senado precisa com serenidade, firmeza e sem casuísmos dar um freio de arrumação. A crise de credibilidade do judiciário é acelerada e preocupante. Seu desprestígio na sociedade precisa ser revertido. O Supremo é essencial para a democracia.